Fala pessoal, bora aqui para os trades realizados no dia 19 de janeiro de 2024, tá? Bora aqui pro diário de trade e aí vamos já dar continuidade na parte do dia, tá? Da abertura do dia. Acho que assim vai ficar melhor, tá? O dia ele abriu com um gap, tá? Ele testou essa região aqui, vocês podem ver, e abriu com esse gap de baixa, tá? E esse gap de baixa, ele deu continuidade, tanto que o primeiro trade que dava para ter realizado hoje foi justamente na venda do Candle 8, tá? Até porque o Candle 7, ele testou a média de 20, ele fez um pullback e deixou esse Candle 8 gatilho muito bonito e dava para ter feito uma venda nele. Só que nesse momento, eu estava no meu momento trono, tá? E aí não deu para entrar nele, eu acabei entrando um pouco mais atrasado nesse Candle 12, aqui no fundinho do Candle 12. E aqui o meu alvo, ó, deixa eu puxar para vocês, dava para você traçar dois alvos, tá? O primeiro era esse daqui, tá? Que aí o alvo ficaria aqui na casa dos 899, beleza? E o segundo alvo você traçaria daqui, desse topo do dia, beleza? E aí o primeiro alvo ficaria nessa região aqui, ó. Que esse foi o meu primeiro alvo e eu vou dizer a vocês o porquê, beleza? Essa foi a região de alvo que eu escolhi, que eu acabei escolhendo. Eu não escolhi vir trazendo por... que dava até para ter feito, né? Dava para ter feito parcial, mas eu escolhi fazer por Fibo justamente por causa da região. Por quê? Essa era uma região que estava passando média de 500 aqui e que na diária é média de 20, tá? Então, assim, era uma região com muita resistência aqui embaixo e dava até para ter feito. O meu stop estava bem curtinho aqui, meu stop estava de, deixa eu ver, 8 pontos, dava para ter feito aqui 1 para 1. Não sei, eu acho que eu acabei vacilando. Por quê? Eu dava para ter feito uma parcial aqui com 8 pontos e dava para ter levado meu segundo alvo para essa região de Fibo, tá? Então, nesse caso, nesse sentido, eu acho que eu vacilei quanto a esse alvo dessa região. Eu poderia ter sido bem mais agressivo para estar saindo aí da operação. Beleza? Mas, como ele deu continuidade a esse movimento de queda, eu tentei realizar uma venda seguindo a tendência, tá? A tendência, pelo menos, majoritária de... na tendência majoritária era de queda, tá? Agora se tornou uma lateralidade, beleza? Mas vamos ver aqui, vamos dar sequência. E aqui na sequência, olha só. Ele formou esse... deixa eu pegar aqui. Ele formou essa região de bandeira de bandeira lateral, né? Bandeira de lado, uma bandeirazinha. Bandeirou, não só existe aquela bandeira que fica geralmente assim de lado, né? Tem essa bandeira, tem a bandeira também que fica lateral. Tem aquela bandeira que é bem mais... opa! Bem mais íngreme, né? E aí depois ele volta a subir. Então existem diversas bandeiras que dá pra gente estar utilizando. E aqui foi uma bandeira lateral. Que na minha cabeça só vem bandeira de lado, mas não existe bandeira de lado, é bandeira lateral, beleza? Ele bandeirou, e aí depois ele formou um power breakout, ele rompeu esse power breakout, e eu tinha deixado a minha ordem aqui, tá? A minha ordem aqui no topo desse candle 23, pegou a ordem, pegou com um gapzinho aí de alta, infelizmente, e meu alvo tava bem aqui, tá? Deixa eu pegar aqui e traçar pra vocês o alvo, pra vocês verem, ó, tracei daqui de baixo para esse movimento aqui, tá? Ó, esse movimento aqui. E aí ele veio e pegou o alvo, tá? Ele pegou o alvo. E por que eu não tracei outro alvo? Justamente a mesma coisa dessa região aqui. Vocês podem ver que estava justamente testando a região que foi suporte ontem. Se foi suporte, rompeu e ele voltou a testar, ele não é mais suporte, ele se torna uma resistência. Ele não conseguiu tá rompendo essa região e dava até para ter feito uma venda nesse candle 40, mas eu esperei um L2, que é um segundo teste na região, ou próximo ali da região, ele não veio a fazer e simplesmente só caiu, tá? Ele veio a cair. Dava para ter feito uma venda logo aqui, ó. Dava para ter feito uma venda nesse candle 43, só que eu não realizei porque já estava numa região bem complicada. Era uma região aqui de armadilha, vocês podem ver que a média de 50 já estava aqui embaixo, a média de 20, 209 já aqui em cima. Tinha várias médias nesse bololô todo e eu preferi não estar operando aqui dentro, tá? Preferi não estar operando, só que dava para ter realizado uma outra venda um pouco mais arriscada aqui nesse candle 62. Obviamente, você ia acabar saindo nessa região aqui dessa venda do candle 43, porque não foi, simplesmente não andou. E aí o Albrooks geralmente costuma falar que após aí 15, 20 barras, isso aqui já se tornou uma lateralidade. E aqui era uma lateralidade extremamente pequena, tá? Para vocês terem uma ideia, o maior candle que se formou foi de 6 pontos, beleza? Então isso daqui não dá para você operar aqui dentro. Não dá, não tem como, a não ser que você compre quando toca no fundo, literalmente tocou no fundo, comprou. O stop aqui você deixa provavelmente no candle 37, que foi o último fundo,
último fundo forte, o que testou, e aí você ficava, tocou aqui no topo, vendia, tocou aqui embaixo, comprava, mas é muito complicado. Cara, isso daqui você vai perder muito dinheiro fazendo isso, tá? Eu não indico a fazer, beleza? Então vamos embora. E aqui dava para ter feito uma nova compra nesse Candle 62, pelo simples fato que ele fez um platô, tá? Foi na mesma região, vocês podem ver aqui, eu até tinha traçado, tá? Foi na mesma região que esse Candle 43, ele respeitou, foi no mesmo tick e depois voltou, tá? Dava para ter feito uma venda aqui e levar o alvo até a média de 50, tá? Ou até a média de 50, então fazia 1 para 1, tá? 1 para 1 dessa região ainda era dentro dessa região de lateral, tá? Aqui seria mais ou menos realizado, tá? E dava para ter feito 1 para 1, mas essa aqui era uma venda um pouco mais arriscada, beleza? Outra compra arriscada que dava para ter feito foi essa daqui no Candle 83. É porque, quando eu falo um pouco mais arriscada, é porque, para mim, eu espero pelo menos um novo teste. O que dava para ter feito aqui? Dava para ter realizado esse Candle 83, só que eu estava dormindo. Se eu tivesse acordado, eu teria feito essa compra no Candle 83, tá? Por mais arriscado que fosse, mas seria o segundo teste nessa região da média de 50 e deixou um Candle muito, mas muito bonito, tá? E aqui eu teria feito 1 para 1, tá? Aqui eu teria feito 1 para 1, não tenho o que fazer. Só que hoje eu vou estar viajando, vou viajar pela noite e eu precisava dormir, eu precisava descansar pra estar ok. É tanto que esse vídeo eu tô gravando já o diário de trade um pouco mais cedo aí pra vocês, tanto que hoje eu também parei de operar mais cedo pra vocês. E essas foram as duas operações que eu realizei no dia de hoje, mas dava pra ter feito essas duas operações extras aqui, um pouco mais arriscados, um pouco mais agressivos, tá? Tanto no Candle 62 quanto no Candle 83, beleza? Esses foram os trades realizados de hoje e nos vemos aí na segunda-feira.